Você não precisa copiar ninguém para ter uma marca forte. Você precisa simplesmente entender o que tem aí dentro, o que você carrega e colocar isso para fora. Esse vai ser o seu diferencial. Isso vai ser aquilo que os outros vão se olhar, se inspirar, acreditar e confiar. Não é simplesmente você pegando e copiando, achando que isso vai ser sustentável para sua marca, achando que isso vai ser sustentável para a construção e o crescimento da sua marca, mas não vai. Muita gente acredita que a fórmula do sucesso, a fórmula do crescimento é simplesmente pegar, pum, pum, copiar o sucesso e a jornada daquelas pessoas que já passaram por isso e simplesmente copiar, escancarado, pegar tudo, trazer para sua vida e achar que isso vai funcionar. Não é. É totalmente ao oposto do que você precisa fazer para alcançar o sucesso, que foi o que essas pessoas fizeram também. Elas só chegaram, só cresceram, só evoluíram porque elas pararam de se encaixar na moldura, no padrão que outras pessoas falavam que precisa se encaixar e seguiram o delas. E é o que você precisa fazer. Você precisa parar de tentar se encaixar no padrão, nas fórmulas das pessoas e seguir o seu. Não é que você vai seguir de qualquer forma. Não, elas não seguiram de qualquer forma para conseguir o resultado. Mas simplesmente elas não levaram a pé da letra achando que copiar escancaradamente, fazer tudo daquela forma vai dar resultado. Não, porque deu certo para aquela pessoa, mas não significa que vai dar certo para você. Por quê? Porque você não é aquela pessoa. Cada pessoa é única, por isso que a gente constrói marcas nesse quesito. Porque se você é único, como que você vai copiar? Eu mesmo já tentei copiar diversas formas, seguir diversas formas, tentar pensar da maneira que a pessoa pensa, mas não. A força da minha marca é a forma que eu enxergo o mundo, é a forma que eu penso. São as decisões que eu já tomei na minha vida que fizeram se tornar quem eu sou hoje, que fez eu ter as experiências, as histórias que eu tenho hoje. A maioria copia outras pessoas porque mal se conhece. Então, uma dica que eu dou para você: se você está com dificuldade de criar um posicionamento, de falar do seu trabalho, de falar sobre você, enfim, de criar uma postura, um posicionamento, começa a se conhecer. Primeiro passo. Se você não souber quem você é, aquilo que você acredita, aquilo que você deseja, para onde você está indo, poxa, o que tem de conteúdo para sair daí? O que você pode fornecer? O que você pode ajudar outras pessoas? O que você pode entregar de bom? Não tem. Então, o primeiro passo, autoconhecimento. Já tá aí. Só que você, por isso que fala autoconhecimento. Já tem um conhecimento, já tem uma coisa aí dentro, você só precisa autoconhecer. Você só precisa saber o que é. E depois você vai para a linha de frente. Depois você vai construir sua marca pessoal. Porque ao oposto, se você não fizer isso, foi o que eu trouxe no início. Você vai acabar copiando, trazendo elementos, coisas, enfim, que não encaixa, como se fosse um quebra-cabeça. É como, ó, trazendo uma analogia. É como se você estivesse aqui, montando o quebra-cabeça, certo? E as peças estão aqui soltas, e você vem no seu quebra-cabeça e monta. Só que por você não saber montar esse quebra-cabeça, e você também não querer ter um foco nesse quebra-cabeça, você está olhando pro dos outros. O que você faz? Nossa, que interessante essa peça. Aí você pega a peça do quebra-cabeça de outra pessoa e tenta colocar no seu. Vai encaixar? Nunca! Nunca vai encaixar. Mesmo se você forçar a peça, querer tentar encaixar, não vai ficar legal, porque o quebra-cabeça é diferente. Ele foi feito para aquela pessoa e o seu foi feito para você. Só que agora você tem que entender quais são as peças e vir montar a tela. Então, simplesmente, se você não fizer isso, você não vai sustentar. Você vai acabar trazendo coisas e não vai ter consistência no que você faz, no que você fala, da forma que você se posiciona. Esquece isso. Então, o que eu quis trazer com tudo isso? É simplesmente que você tenha clareza sobre o teu posicionamento, sobre aquilo que você fala, sobre a sua personalidade, sobre a forma que você gosta de se vestir, a forma que você gosta de falar, os ambientes que você gosta de frequentar, as coisas que você gosta de consumir. É simplesmente isso que você precisa entender. Ponto. Clareza. Clareza no teu posicionamento. A partir disso, você começa a entrar na segunda fase de destrinchar isso para o mercado. Reuniu todas essas informações? Entendeu a forma que você quer se comunicar? Claro, você não vai ter isso 100% de início. Até por isso que você não pode ficar olhando para das outras pessoas. Pega o pouco que você tem e vai para cima. Começa a produzir conteúdo, começa a se posicionar, começa a falar, começa a fazer o que você precisa fazer na sua vida. Não é simplesmente, igual eu tô trazendo um quesito de produzir conteúdo, mas você vai ter reuniões, você vai ter lugares que você vai frequentar, que você precisa se posicionar dessa forma, que você já reuniu essas questões. Então, antes você usava uma coisa que eu gosto de trazer muito,
como um ponto interessante que é, antes eu usava camiseta com estampas, e muitas estampas. Hoje eu já não uso mais. É 100% sem nada, às vezes com um detalhezinho. Então, eu já começo a aplicar isso na minha vida, na minha rotina, enfim, em tudo. Não precisa ser simplesmente numa câmera, você entende? Então, essa é a ideia que eu quero trazer. Você vai começar a trazer tudo isso para sua vida e vai começar a aplicar de uma forma consistente, porque é quem você é. Só que agora você está trazendo isso com clareza e com intenção. Não é simplesmente uma cópia, não é simplesmente uma farsa, é você que simplesmente entendeu o que você gosta e definiu e traduziu isso de uma forma física, de uma forma que as pessoas conseguem perceber. Beleza? Começou a aplicar isso, você vai para o terceiro passo. Primeiro passo, autoconhecer. Segundo passo, aplicar e ter a clareza daquilo que você deseja. Terceiro passo, você vai entender as exigências, a forma que o mercado se posiciona, quais os critérios, entender os concorrentes. E aí sim você vai começar a pegar os elementos, modelar, não é copiar, modelar um pouquinho de cada coisa que faz sentido com você, porque você já identificou aquilo que você curte. Então você já tem mais ou menos uma base. Com essa base, agora você vai explorando e aumentando ela. Então, igual comentei, você parou de usar a camiseta de estampa, agora você vai começar a usar uma calça um pouco mais justa no caimento. Você já vai começar a usar um outro sapato mais social. Enfim, esse eu trago porque é referência do meu posicionamento. Com você pode ser outra coisa. Só que você tem que entender se o seu mercado também adere a isso que você deseja. Então, você vai começar a explorar e englobar mais coisas, modelando das outras pessoas e das referências que você selecionou, e com isso você vai crescendo ainda mais o seu posicionamento e a sua marca pessoal. Porque isso fica cada vez melhor, porque você sozinho você não vai conseguir trazer tudo. A gente precisa sim se referenciar e trazer com base das outras pessoas, até porque elas já testaram e viu que funciona. Mas agora isso é muito perigoso quando você não se autoconhece e não sabe aquilo que você deseja fazer e fala assim, antes de olhar para o mercado, olhe para você. Entenda aquilo que você deseja, entenda aquilo que você quer comunicar e tem como base, e depois você olha para o mercado, mas mantendo a sua essência sem se perder. Se você não tem coragem de ser quem você realmente é, o mercado vai te colocar na prateleira do genérico, ou a vida vai te colocar na prateleira do comum, mais um, qualquer um. E você vai passar a vida sem resultados, ou melhor, sem perceber por que você não tem resultado. E se esse papo mexeu com você, comece a construir sua marca pessoal hoje. Comece a se importar com tudo e da forma que você se apresenta.